Graça e paz. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto, foi revelado aos seus santos. A palavra diz que o mistério de Deus, um mistério que Ele guardou com Ele, não contou para ninguém, este mistério que esteve oculto, escondido da compreensão das pessoas desde todos os séculos e de todas as gerações, mas que Deus revelou, manifestou aos seus santos. Deus quis que os santos conhecessem a riqueza deste mistério, e para isso Deus revelou este mistério aos santos. E o mistério é este: Cristo em vós, Cristo nos santos. Por que nos santos? Porque é a revelação de Cristo dentro da pessoa, no interior da pessoa. E isto só é possível na pessoa regenerada, na pessoa santa. Jesus Cristo falou disso aos seus discípulos quando lhes disse: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, verso 20. Jesus Cristo está falando deste mistério que Deus revelou no momento certo, na época certa, na época determinada por Ele, aos seus santos. Jesus está dizendo que haveria um dia em que este mistério de Deus, que Ele definiu aqui como estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Um dia em que Ele iria revelar para que os seus conhecessem, e conhecessem
na experiência. Quando eu digo os seus são aquelas pessoas que Deus previu salvar pela sua graça soberana e veio, morreu na cruz, ressuscitou para que essas pessoas fossem salvas e conhecessem o mistério de Deus, o mistério de Deus fosse revelado, manifesto aos seus santos. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vós em mim fala da cruz, porque foi na cruz que Cristo nos atraiu a si. Precisamos compreender bem isto. Vós em mim fala da cruz, porque foi na cruz que Cristo nos atraiu a si. Cristo nos recebeu em seu corpo na cruz e com ele nos identificou, de sorte que desta atração em Cristo estamos nele em todas as circunstâncias. Em Cristo e com Cristo nós morremos para o pecado. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida. Cristo vive em nós a vida que Ele é. O santo é aquela pessoa que morreu com Cristo na cruz para o pecado e também ressuscitou com Cristo, e a partir da sua ressurreição com Cristo, ele está vivendo nela a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não eu é morte, com Cristo na cruz. Deus nos ressuscitou com Cristo. Essa preposição com Cristo nos mostra que primeiro Cristo teve que morrer por nós, para que nós morrêssemos com Ele, para que Ele nos levasse a morrer com Ele, aquela morte na cruz para o pecado. Sem a nossa morte com Cristo, não seria possível se dar a nossa morte. A nossa morte só se deu porque Cristo morreu por nós e nos fez morrer com Ele em seu corpo. É através da nossa morte com Cristo que nós ganhamos a libertação do eu perverso e pecaminoso. É pela nossa morte com Cristo que perdemos a nossa vida ímpia, perversa e pecadora. Como pecador, a minha única solução é a minha morte com Cristo. Não tem outra, irmãos. Como pecador, Deus só tem uma solução para nós:
a nossa morte com Cristo na cruz. E morremos com Cristo para chegarmos a esta condição graciosa e libertadora. Não mais eu, mas Cristo em mim. É o mistério de Deus. Cristo em vós. O mistério, o rico mistério que foi revelado para que conhecêssemos e conhecêssemos na nossa experiência. Não mais eu, mas Cristo em mim é o projeto de Deus para cada cristão verdadeiro, desde antes que fôssemos feitos por Deus. Aqui está o projeto eterno de Deus. Cristo em nós. Cristo vivendo em cada um de nós e vivendo na sua igreja a sua vida. A vida que se manifesta em cada cristão verdadeiro é a vida de Cristo. A vida que se manifesta na igreja é a vida de Cristo, porque a vida da igreja é a vida de Cristo. Então aqui nós estamos diante de algo grandioso, projeto de Deus. Quando nós cremos a nossa morte com Cristo, Ele vem viver em nós pela nossa ressurreição com Ele. Aqui está um ponto que eu gosto de enfatizar, que eu gosto de mostrar, porque é algo desconhecido das pessoas. Não se fala nisso. A nossa ressurreição com Cristo. Ele não ressuscitou sozinho, nem morreu sozinho. Então, quando nós cremos a nossa morte com Cristo, Ele vem viver em nós pela nossa ressurreição com Ele. Creia na palavra de Deus que afirma sua morte e ressurreição em Cristo e terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição com Cristo e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Cristo em vós é o mistério de Deus revelado e revelado no nosso interior. Cristo vive em mim. Você entende isto? Você crê nisto? Quase sempre pensamos em Cristo como uma pessoa separada de nós, que nos ouve e nos ajuda. Não é assim? Quase sempre. Pensamos em Cristo como uma pessoa separada de mim, que não está em mim, mas que me ouve e que me ajuda. Sobre a nossa relação com Cristo, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Isto aqui está falando da vida de Cristo em nós, está falando do próprio Cristo em nós. O que pode ser mais íntimo do que a união entre a videira e o ramo? Há muitos tipos de uva, mas em todas elas, a seiva que está na videira é exatamente a mesma que está no ramo. Assim sendo, a mesma vida que Cristo tem é a vida que está em nós. A mesma, porque eu sou o ramo. A mesma vida que está em Cristo está em mim. Em relação à minha experiência com Cristo, ele não é externo, ele é interno. Quando você pensar na nossa relação com Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, não é um Cristo externo, um Cristo fora de mim, é um Cristo interno, é um Cristo em mim, porque Ele está em mim, diz a palavra. Eu preciso crer no Cristo que vive dentro de mim. Se você crê em um Cristo que não vive em você, você não tem testemunho verdadeiro. Você vai conhecer muitas coisas dele, mas é um conhecimento externo. Vou repetir aqui, é preciso saber, é preciso crer no Cristo que vive em mim, que se manifesta em mim. Eu preciso saber que da mesma maneira que Cristo está no céu, Ele está dentro de mim. Da mesma maneira que Cristo é fora de mim, é Deus, tem todo o poder, santo, é tudo, dessa mesma maneira Ele é dentro de mim. Eu sou o ramo da videira, a videira que Cristo é. Estamos internamente e intimamente unidos. Entendeu? É assim a nossa relação com Cristo. Eu estou internamente, porque Ele está em mim, e intimamente ligado a Cristo. Isto chama-se vida cristã. O resto é invencionice religiosa, fútil e totalmente inútil. Alguns acham que Cristo habita dentro de nós, mas Ele vive em alguma região do nosso coração. Alguns pensam assim. Alguns acreditam, acham que Cristo habita dentro de nós, mas Ele vive em algum lugar, em alguma região do nosso coração. É como se Cristo fosse um refugiado em algum recanto do meu ser, e de vez outra, de vez em quando, Ele atua ali. Tem gente que pensa assim.
Ver Cristo como um refugiado em mim, em algum canto do meu ser, está lá num cantinho, quietinho lá. De vez em quando ele dá uma atuada, de vez em quando ele opera. Esta não é a verdade, não. Cristo vive dentro de mim. Dentro de mim Ele é a minha própria vida. Cristo entrou na raiz do nosso coração, do nosso ser. Cristo vive em todo o meu ser e controla todo o meu ser. É assim. Cristo está todo em mim e vive o tudo que Ele é em mim. Cristo entrou na minha vontade, no meu pensamento, no meu sentimento, em todo o meu ser e vive em mim como todo-poderoso e todo-suficiente. É assim que você crê? Temos que ser diferentes. Temos que ser. Pregar o novo nascimento é coisa maravilhosa, é coisa extraordinária, tremenda, porque é a mensagem de Deus e muda mesmo. Só que a responsabilidade é muito grande, porque eu preciso ser isso. A minha vida tem que ser Cristo mesmo. É mudança mesmo. E vou dizer mais: se você não tem esta mudança, não anuncie o novo nascimento, por favor. Porque você vai anunciar uma coisa que as pessoas não estão enxergando em você. Quando entendo isto, minha alma se prostra em adoração e confiança em Deus. Eu vivo no corpo a vida de carne e sangue, mas Cristo vive em mim a verdadeira vida, que é Ele mesmo em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só precisamos crer. Crer e continuar crendo. Nós precisamos nos atualizar com esta experiência, pela nossa confissão, todos os dias. Lucas capítulo 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia, cada dia, todo dia, tome a sua cruz. O que significa tomar a cruz? Significa que nós morremos com Cristo nela. Tomar a cruz é quando cremos que com Cristo nós morremos também, porque Cristo foi à cruz por mim
mas quando estava lá, Ele nos atraiu a si, com Ele nos identificou, com Ele nos fez morrer, morremos com Ele. Agora, preste atenção no detalhe. Tome a cruz todo dia, cada dia, diariamente. Significa o quê? Significa, irmãos, que eu estou morto diariamente com Cristo, e diariamente eu atualizo a minha confissão com esta verdade. Não é morrer todo dia. Tem gente que pensa que é morrer todo dia, mas é impossível morrer todo dia, porque não é assim, eu morro hoje, amanhã estou vivo, depois eu morro de novo, vivo de novo. Não, a morte é um estado, é um estado. Eu creio que estou morto com Cristo, mas eu confesso a minha morte todos os dias, porque Jesus falou que é diariamente, irmãos. Você tem que confessar todos os dias. Não é para morrer de novo, mas tem que confessar. Tome a sua cruz dia a dia, e Cristo também vai viver em você diariamente. Então, quando nós cremos a nossa crucificação com Cristo estamos crucificados diariamente, e Cristo vem viver em nós a sua vida justa e santa. Cristo é o mistério de Deus revelado dentro dos santos. Se você não é santo, você não conhece Jesus Cristo dentro de você, porque você não vai colocar suas coisas preciosas na lata do lixo. E Jesus também não vai colocar a sua vida preciosa em cima do lixo do nosso pecado. Tem que tirar primeiro. Por isso que é revelado aos santos. Volta lá no texto de Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que foi revelado aos santos? O mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Cristo em mim. Foi revelado para que nós conhecêssemos a riqueza que é este mistério, Cristo em nós. Mas tem a ver com os gentios também. Lê aí de novo. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Entre os gentios. Vocês viram? Que coisa maravilhosa. O mistério revelado dentro dos santos, para ser conhecido não dentro, mas entre os gentios. É a mensagem que nós temos que anunciar, porque é a mensagem que nós temos que anunciar ao mundo. Cristo não pode ser revelado no pecador, mas esta mensagem está sendo anunciada no mundo, entre os gentios.
para quê? Para que eles também possam crer e experimentar o mistério de Deus, que é Cristo em nós. Cristo é o mistério de Deus revelado nos santos. Deus quis fazer conhecer este mistério entre os gentios. Deus quis revelar nos santos e Deus quis fazer conhecer também este mistério entre os gentios pela pregação do Evangelho, para que os gentios também pudessem, pela graça, crer. Então, irmãos, é assim. Deus quis fazer conhecer esse mistério entre os gentios. Deus revelou nos santos. Mas Deus também quer que este mistério seja conhecido no mundo, para que aquele que crê também seja regenerado pela palavra da nossa morte e ressurreição com Cristo e receba Cristo. Cristo vive com todo o poder naquele que creu a sua crucificação com Ele. Cristo vive com todo o poder naquele que creu a sua crucificação com Ele. A morte com Cristo finaliza a nossa vida pecadora, para Cristo entrar em seu lugar com a sua vida justa e santa. É assim. A morte com Cristo finalizou a nossa vida pecadora, para Cristo entrar em seu lugar com a sua vida justa e santa. O alvo de Deus é Cristo em nós, vivendo em nós e sendo o nosso tudo. Cristo em nós, vivendo a sua vida, é o caminho traçado por Deus para nós. O alvo de Deus é Cristo revelado em nós. E o nosso alvo supremo é conhecer Cristo revelado em nós. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Que Deus nos dê a graça de conhecer a suficiência de Cristo, descansar nela e também anunciá-la. Então, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está algo maravilhoso. Esse assunto é tão desconhecido, irmãos, tão desconhecido. A nossa morte com Cristo, nossa ressurreição com Cristo e Ele vivendo em nós, que até o pessoal das revelações, porque tem um pessoal das revelações, essas pessoas têm tido experiências grandiosas com Deus. Elas dizem que viram Deus. Eu não sei como é isso. Elas são arrebatadas, elas voltam contando. O apóstolo Paulo não conseguiu contar nada. Nem sei se foi o apóstolo Paulo, porque ele disse: eu conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícito relatá-las. Não temos condições nenhuma de relatá-las, nem se quiséssemos.
Talvez tenha sido Paulo. O que ele viu, ele não contou, porque ele não tinha condições de contar. Agora, tem gente que diz que tem essa experiência, que teve, que viu Deus. Se viu Deus, deve ter ido até o terceiro céu e volta contando coisas. Não dá para acreditar. Como contar coisas inefáveis? Se você teve essa experiência e você chega para mim e você diz assim: olha, não tenho condições de relatar o que eu vi, eu só tive a experiência, irmão, eu vou acreditar em você. Entendeu, irmão? Eu vou acreditar no irmão. Não tem como eu não acreditar. Você está dizendo: eu vi coisas inefáveis, eu não tenho palavras, não tem jeito de relatar, de dar testemunho disso. Vou acreditar no irmão. Mas se o irmão vem me relatando um bocado de coisas, vou suspeitar do irmão. Essas pessoas, eu não vi nenhuma delas descendo e contando que teve a visão da cruz, que teve a visão que morreu com Cristo, que teve a visão que ressuscitou com Cristo, e que Cristo vive agora nela, na pessoa. Não. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Cristo está em nós. Cristo está em você. Se Cristo não está em nós, então já estamos reprovados. Por mais bacana que seja o viver de uma pessoa, ela será sempre reprovada diante de Deus, porque o que nos aprova diante de Deus é Cristo em nós. Portanto, vamos fazer o exame da fé. Examine-se a si mesmo. Você está crucificado com Cristo? Cristo está em você? Ou você está apenas fingindo-se de cristão, quando não é absolutamente nada? A medida da fé de cada cristão verdadeiro é esta: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a experiência de quem crê. O resto é firula religiosa. Se Cristo não está vivendo no seu interior, você já está reprovado por Deus. Espero que você tenha sido aprovado por Deus na sua fé. Cristo em nós é algo grandioso. Na cruz, Cristo nos recebeu nele, e com ele morremos para o pecado. Quando Cristo ressuscitou, Deus nos ressuscitou com ele. E nesta nossa ressurreição com Cristo, nós o recebemos em nós. Cristo está em nós, vivendo a sua vida. Cristo ressuscitou para viver em mim com todo o recurso que ele tem. Cristo revelado em mim e se revelando a cada instante. Aqui está algo maravilhoso. Cristo revelado em mim
e se revelando a cada momento. Isto é algo grandioso demais. Cristo vive em mim, que prazer! É preciso crer nisto. Irmãos, esta mensagem é o segredo que Deus escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, agora Ele revelou ao seu povo. A vontade de Deus é fazer com que o seu povo conheça este maravilhoso e grandioso segredo, que é Ele mesmo revelado em nós. É Cristo revelado em nós. Esta mensagem é o segredo que Deus escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, agora Ele revelou ao seu povo. Irmãos, se eu afirmasse agora que Deus, o próprio Deus, em uma revelação grandiosa, me revelou uma fórmula secreta de se obter riqueza material, sucesso em várias áreas da vida, e que irei revelar, irei contar essa fórmula no próximo domingo. A quem quiser. Eu acho que no próximo domingo, pelo menos os irmãos todos estariam aqui. Ia ter muita gente aqui, não ia não, irmão Evaldo? Eu estou dizendo para vocês que Deus, de uma revelação fantástica, me deu uma arrebatada assim, ó, terceiro céu, contou para mim, revelou para mim, viu, Robinho, a fórmula secreta de você ganhar muito dinheiro, riqueza material e sucesso na sua profissão e tudo mais. E que eu vou contar domingo que vem. Você estaria aqui, eu ia trazer até alguns colegas, né? Isso aqui ia estar assim, ó. Muitos ficariam interessados. Mas acontece, irmãos, que não foi me arrebatando até o terceiro céu, não. Foi pela pregação de um pastor muito íntimo de Deus, que contou para mim, que repassou para mim o segredo dele, aqui mesmo nesta igreja. Eu ouvi a pregação daquele pastor, que alguns dos irmãos também ouviram, e ele contou para mim de um segredo, que é a base de tudo, que é Cristo em mim. Falou para mim da minha crucificação e de Cristo em mim. Este é o maior segredo que existe, que Deus revelou. Nada pode se comparar a isto. A forma que eu falei para vocês aqui, de ganhar dinheiro, não se compara. Aqui sim está algo que deveria juntar o mundo inteiro para ouvir. E eu estou contando para vocês agora. Cristo em nós, irmãos, vivendo a vida dele. Cristo em nós, vivendo a vida dele justa e santa. E a maioria do povo não dá bola. Talvez até você que esteja agora aqui.
O mistério é este: Cristo em nós. O grande segredo do universo é Cristo. Cristo em cada um que crê, a sua morte e ressurreição com Ele. E eu passo a você agora, se quiser crer no que Deus revelou em sua palavra para nós, eu anuncio a qualquer pessoa este segredo de Deus: Cristo. Para mim, Ele tem sido maravilhoso. Se nós sairmos da revelação de Cristo, nós vamos entrar num labirinto sem saída. Temos que ficar.